Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre quais são os métodos anticoncepcionais que são seguros nos meses após o seu parto. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e me siga nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre tô postando diversos conteúdos aí sobre saúde da mulher. Bom, essa foi uma sugestão de vídeo que eu recebi lá no Instagram de uma mulher que está gestante e já começou a pensar, né? Quando eu ter esse bebê, eu quero estar. Quais são as minhas opções, né, de métodos anticoncepcionais para eu estar protegida e não ter uma gravidez logo seguida da outra, que é algo que inclusive é recomendado, né, que seja evitado com uma distância ideal entre os partos de pelo menos 2 anos. Essa é uma indicação do Ministério da Saúde que envolve diversas coisas. Isso envolve a sugestão, né, da mãe estar dedicada apenas a um bebê, pelo menos até os 2 anos de idade. Isso tem a ver com a orientação de que o ideal seria que a mulher amamentasse a criança até os 2 anos de idade, pelo menos. E isso também tem a ver com alguns possíveis riscos obstétricos, principalmente no caso de se o seu parto foi uma cesariana, que o ideal seria que após uma cesariana o próximo parto fosse depois de 2 anos. Então, por esse motivo, existe essa recomendação do Ministério da Saúde e de outros órgãos também, né, internacionais, que se for possível planejar, o ideal seria que a distância entre os partos fosse de 2 anos. Enfim, a principal diferença entre falar de métodos anticoncepcionais na vida da mulher em qualquer fase e no período do pós-parto diz respeito, na verdade, à amamentação. Então, se essa mulher, por algum motivo, não estiver amamentando o bebê dela, independente se ele também toma fórmula, mas se por algum motivo ela não está dando peito, daí não faz diferença nenhuma e todos os métodos anticoncepcionais que as mulheres podem usar em qualquer fase da vida, ela também poderia usar no pós-parto. Então, tudo que eu for falar aqui diz respeito, na verdade, a mulheres que estão amamentando. Porque quando a gente fala de uso de medicações e hormônios, a preocupação é, será que isso vai passar para o bebê na amamentação e poder prejudicar de alguma forma? Ou ainda, dependendo do tipo do hormônio que essa mulher toma imediatamente após o parto, pode ser que isso afete os hormônios da amamentação, prejudicando a produção de leite e essas coisas, tá? E devido a essa questão que o que teria a ver, alguma mudança quanto à escolha dos anticoncepcionais no pós-parto ser de acordo com ela estar amamentando e não queremos que essa amamentação seja prejudicada, isso é muito mais importante nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, quando a gente avalia os estudos científicos, eles na verdade só limitam alguns métodos que eu vou citar aqui até os 6 meses de vida do bebê, que é o período em que é indicado pela pediatria que o bebê se alimente exclusivamente de leite materno, que é o período de aleitamento exclusivo. E inclusive bebês que não estão amamentando exclusivamente ou que nem estão amamentando do peito da mãe, eles também vão fazer uso de fórmulas, né, até os 6 meses de vida. Ou seja, o bebê só vai começar a comer comidas e outras coisas a partir dos 6 meses e daí, após os 6 meses, dependendo da família, da escolha, enfim, de diversos motivos, pode ser que ele continue a amamentação e o ideal seria que continuasse até ele completar 2 anos de vida, mesmo enquanto ele ainda come. Mas muitas famílias acabam, né, desmamando antes dos 2 anos e às vezes até antes dos 6 meses, enfim. Então o que a gente vai falar aqui é principalmente quanto aos primeiros 6 meses, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre o depois também. Como é mais essa questão de risco de medicação, tanto de passar para o bebê, quanto hormônios que podem alterar a amamentação, a principal questão nesses primeiros 6 meses após o parto é evitar, ou na verdade não usar o uso de métodos que possuem estrogênio. Então, assim, os métodos anticoncepcionais, eles podem ser divididos em 3 classes. Métodos que não usam hormônios, métodos que usam apenas progesterona e métodos que usam estrogênio mais progesterona, que são chamados de métodos combinados hormonais. Esses métodos combinados hormonais não devem ser usados nesses primeiros 6 meses de vida do bebê se a mulher estiver amamentando. São eles: pílula combinada, que são basicamente todas as pílulas anticoncepcionais que vocês conhecem, e daí se você está na dúvida se a sua você olha ali no nomezinho, se tiver 2 substâncias é porque uma é um estrogênio e a outra é um progestágeno, que é uma progesterona sintética. A injeção mensal, adesivo e anel vaginal. Todos esses são métodos combinados que possuem estrogênio e, portanto, são contraindicados
na amamentação até os 6 meses de vida do bebê. Quais métodos que são seguros nesses primeiros 6 meses? Os não hormonais, que é preservativo, que claramente não afeta nada, né? DIU de cobre com prata, ou seja, os DIUs não hormonais, e os métodos de progesterona, que é a injeção trimestral, as pílulas de progesterona, como Pietra, Cerazette, aquele implante do braço, que é o Implanon, e os DIUs hormonais, Mirena e Cailina. Todos esses métodos, eles podem ser instituídos após o primeiro período de puerpério, ali de 40, 45, 60 dias. Então você poderia entrar com esse método mais ou menos na época que você voltaria a ter relações, após a quarentena, né, após o parto. E particularmente quanto aos DIUs, tanto os DIUs hormonais, Mirena e Cailina, quanto o DIU de cobre, eles podem ser introduzidos também nessa fase após 45, 60 dias do parto, mas no caso deles, eles podem ser instituídos imediatamente após o parto. Não sei se vocês sabem disso, mas tanto em uma cesariana quanto imediatamente após um parto normal, tipo nasceu o bebê, nasceu a placenta, coloca o DIU. É possível você colocar o DIU. Só que ele só pode ser colocado nesse momento, no dia do parto mesmo, ou após esses 60 dias. Colocar ou não colocar no parto é uma coisa que envolve diversas coisas. Do ponto de vista de saúde pública, é uma decisão bem interessante, porque você está acessando essa mulher nesse momento que, a princípio, ela não está fértil e colocando um método de longa duração, óbvio, se for o desejo dela, né? Porque muitas vezes, principalmente no Sistema Único de Saúde, às vezes essa mulher, ela teve o filho, daí com 60 dias pós-parto ela decide que ela quer colocar o DIU, mas tem uma fila de 6 meses, por exemplo, daí às vezes ela poderia engravidar nesse meio tempo. Então, usar de um momento oportuno em que ela está no serviço de saúde, por exemplo, para oferecer esse método para ela, é uma coisa bem interessante. E no SUS, geralmente o DIU que é oferecido no pós-parto é o DIU não hormonal, o DIU de cobre. É importante saber que se você opta por colocar o DIU de cobre ou mesmo os DIUs hormonais, né, qualquer DIU que é colocado no momento imediatamente após o parto, ele tem uma chance bem maior, que chega até a 25% de expulsão desse DIU ou deslocamento, que faria com que ele não tenha uma eficácia correta, né? Mas ainda assim a maioria deles ficaria no lugar. Então todo mundo que colocou DIU ou na cesárea ou imediatamente após o parto normal precisa ter isso em mente, e o ideal seria que depois de 30, 40, 60 dias do parto você faça um ultrassom para verificar se esse DIU realmente está no lugar. Se ele estiver no lugar, ótimo, você está com o seu método aí por 5 ou 10 anos, a depender do DIU que você colocou, e se ele está fora do lugar, daí tem que tirar e colocar outro se você quiser, enfim. Então é importante saber que existe esse risco maior, mas ainda assim, do ponto de vista de saúde pública, é uma coisa interessante. Amanda, mas o que você acha, assim, pessoalmente, sobre colocação do DIU no parto? Eu trabalho com humanização do parto. Então, esse período, logo após o bebê nascer, nasce o bebê, ele fica no colo da mãe na hora de ouro, nasce a placenta, e depois a gente vai, né, depois dessa 1 hora de ouro, geralmente, se tiver tudo bem, que a gente vai olhar o períneo, dar ponto e tal. Se a gente for colocar um DIU, seria nesse momento. Mas eu, Amanda, particularmente, eu não acho muito interessante, eu não gosto dessa estratégia, porque eu acho que esse momento do parto é uma coisa muito importante para ser vivida ali entre a família, e quanto menos a gente medicaliza, quanto menos a gente intervém, é melhor. Essa é a minha opinião pessoal. Mas é claro que se a paciente já quer aproveitar esse momento para colocar o DIU e já estar protegida, é algo que é super possível. Então, segundo os estudos e a ciência, até os 6 meses de idade do bebê, não é adequado que você use métodos com estrogênio, mas após os 6 meses já estaria liberado para você voltar a usar os métodos com estrogênio, como as pílulas combinadas. Porém, mulheres que estão amamentando e que pretendem manter a amamentação devem saber que tomar os métodos com estrogênio pode sim prejudicar a produção de leite, pode sim mudar ali a configuração hormonal ideal da amamentação. Então, o ideal, assim, o que eu mais indicaria seria realmente você usar métodos que não contêm estrogênio e deixar para mudar para os métodos de estrogênio, caso esse seja o seu desejo, quando você realmente não estiver mais amamentando. Todas essas coisas que eu ensinei aqui, na verdade, você deve também conversar com o seu médico, porque não existe método melhor que outro, né? Existem aqueles que são seguros e melhores para você nessa situação, a depender da sua história, das suas particularidades e das suas prioridades nesse momento. Então, isso é uma coisa super pessoal que precisa ser discutida em consulta para você, junto com o seu profissional, chegar aí
na escolha de, poxa, devido a isso, isso e isso, pra mim, nesse momento, eu acho que o melhor seria tal coisa. E daí, dentro da segurança e da ciência do que é indicado, do que é contraindicado, você tomar a sua decisão, tanto no pós-parto quanto, na verdade, na vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo o que foi que vocês usaram no seu pós-parto, ou será que você foi uma mulher que acabou emendando uma gravidez na outra? Apesar de que a maioria das mulheres nos primeiros 6 meses nem menstruam e, portanto, não teria como engravidar, né? Porque elas não estão ovulando. Vira e mexe, tem mulher aí que engravida 3 meses pós-parto, por exemplo. E isso costuma ser um caos, né? Porque você tem um neném muito pequenininho. Então não é uma coisa muito interessante. Se vocês puderem evitar, temos várias opções, como eu falei aqui nesse vídeo, né? Converse com o seu médico. E se quiserem deixar sugestões de outros vídeos, também podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.